TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a cada um de nós, que sempre estamos em busca do crescimento de vida, que sempre estamos preocupados com o nosso crescimento, buscando a palavra do Senhor, que você possa hoje receber mais um pouquinho daquilo que o Senhor nos dá, que é da sua vida, através do testemunho da nossa irmã Karina Carvalho, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que é uma irmã que já está há muitos anos na casa do Senhor, acho que fazem mais ou menos uns 17 anos, né, em que ela aceitou Jesus, se batizou e entregou a sua vida a Cristo. E hoje nós queremos saber o que Deus realizou nessa alma, né, nessa vida, porque quando nós buscamos o Senhor, nós ofertamos, entregamos a nossa alma a Ele, né? E é isso que o Senhor quer de nós, essa entrega, essa busca. Então que você possa estar aprendendo, possa estar ouvindo, né, mais um pouquinho desse testemunho, desse relato, que com certeza você vai se identificar. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Nós queremos saber então como que foi o teu início com Cristo, né? Eu acredito até que as pessoas já te conheçam do programa Novas do Reino, dos testemunhos nos cultos, né, da Igreja do Senhor Jesus em Cachoeira, mas às vezes a gente não conhece como foi o início daquele irmão, né? Qual foi realmente o que tocou ele para estar na vida da igreja. E hoje nós queremos conhecer um pouquinho da tua história. Então, faz bastante tempo já, né, que o Senhor me resgatou, graças a Deus. E eu lembro, assim, que eu fui uma das últimas da minha família, porque nós somos 3 filhas, né? Meu pai e minha mãe e 3 irmãs. E eu fui uma das últimas, assim, que aceitou mesmo, né, essa nova vida, digamos assim. E no início, eu lembro que foi, assim, uma motivação natural, né? Porque a minha mãe e a minha irmã do meio, elas já estavam congregando. Então eu via sempre elas orando, elas compartilhando dentro de casa, e aquilo me irritava muito, sabe? Eu achava uma loucura, assim, porque eu não tinha nem ideia, né, de como que era. E então eu sempre implicava muito com elas, assim, eu posso dizer que meio que perseguia, assim, elas, né? Elas chegavam do culto e eu ficava em volta até conseguir uma discussão, uma bateção de boca, alguma coisa assim, para eu poder dizer que não estava adiantando nada aquela ida delas no culto. E eu não tinha nem ideia, assim, por que eu reagia dessa forma, né? Mas a minha mãe sempre perseverou, assim, em oração. Depois ela me contou que chegou um dia que ela desistiu de me convencer. Então, ela já nem respondia mais as questões que eu perguntava, né? Não batia de frente comigo, ela ficou só orando. E aí, chegou um dia, então, que o Senhor me atraiu, né? E foi, assim, uma motivação natural, porque eu morava com o meu marido, mas a gente não era casado. E a gente já tínhamos o nosso filho mais velho, o Arthur. Só que eu morava junto com os meus pais também. E com as minhas irmãs, que eram solteiras, né? Então, aí tu imagina, né? Toda essa gente dentro de uma casa em processo de restauração, né? Então, era muita briga, muita confusão. E então, chegou um dia, assim, que eu orei, né? Porque eu tinha esse costume de falar com Jesus. Desde que eu entendo, assim, eu sempre falava com Jesus. Eu estudei em uma escola de freiras. Eu até sempre lembro, assim, desse detalhe, porque é uma coisa que eu não lembro muito da minha infância, sabe? Mas esse detalhe eu lembro, assim, que numa aula de ciências, eu acho, que foi nos explicado ali sobre a evolução, da teoria da evolução e tal. Eu lembro que naquele dia eu passei o recreio inteiro na biblioteca, porque eu fui atrás de uma bíblia, porque eu queria saber se aquilo que a professora tinha falado era verdade, porque eu não conseguia acreditar naquilo que ela tinha falado. Então é um fato, assim, da minha infância que eu lembro muito. E eu sempre procurei, assim, Jesus, né? Eu sempre falava com Jesus. E aí, então, a gente estava com muita tribulação.
pelo fato de não sermos casados, de sermos jovens, imaturos, morarmos com com meus pais. E aí, então, chegou um dia, eu orei e eu disse, Senhor Jesus, né? Eu lembro que eu falei com Jesus, eu não sei se eu disse Senhor, mas eu lembro que eu falei com Jesus. Se for mesmo, essa igreja for tua, se tu conseguir um lugar para me morar com meu marido, com meu filho, eu vou ver como é que é essa igreja aí que a minha mãe fala. E assim, a gente não tinha nada, a gente tinha o nosso quarto, né, o quarto do meu filho, e era tudo que a gente tinha, as nossas roupas. E dentro de uma semana, o Senhor proveu tudo, um apartamento completo, assim. E foi do Senhor mesmo, porque foi tocando no coração das pessoas e as pessoas nem sabiam que eu tinha orado, né? Ninguém sabia, então foi acontecendo coisas, assim, eu fui ganhando coisas e quando a gente viu, a gente tinha tudo. E aí, então, a gente alugou um apartamento e fomos, né? Daí, quando eu cheguei lá, que eu vi tudo aquilo, assim, né? Eu disse... A resposta da oração. Eu vou ter que agora ir, né? Porque tinha muito aquela coisa de, se a gente prometeu uma coisa pra Deus, a gente tem que fazer. Então, eu fui. Aí, eu comecei participando de uma cura interior básica que tinha na época. Era no cinema, até numa... E aí, eu me lembro assim que eu peguei já pela metade, assim, a cura, comecei participando, aí depois eu fui nos cultos, né, que era no Cinema Astral, aqui em Cachoeira do Sul. E eu já tinha visto mais ou menos como é que era, porque eu buscava minha mãe sempre quando ela ia. Então a gente começou a ir, só que nós não sabíamos do grupo familiar. A gente ainda não tinha noção, né, porque... Não sabíamos ainda. Aí no culto uma irmã chegou para mim e perguntou se eu participava de algum grupo familiar. Eu disse, como assim? O que é isso? E aí a irmã me explicou, né? Daí me falou que era para eu procurar lá numa relação que tinha, qual grupo ficava mais próximo da minha casa. Isso é uma coisa bem legal também que aconteceu, assim, porque aí a gente olhou e nós morávamos na rua Pinheiro Machado. Então, nós fomos num grupo que ficava no tabernáculo que tinha nessa rua, né? Tinha um grupo lá toda segunda-feira, às 20 horas. Então, a gente escolheu aquele grupo, porque era o mais próximo de casa. E aí, quando eu cheguei no grupo pela primeira vez, o líder do grupo me chamou para dar um testemunho. Na hora ali dos testemunhos, né? E eu, meu Deus, eu nunca tinha falado em público, assim. Tava recém chegando, né? Nem sabia como fazer. Só que daí eu contei mais ou menos como tinha acontecido, né? Como que eu fui parar ali. E depois que eu dei o testemunho, ele me contou, então ele contou ali para todos do grupo, que quando eu era adolescente, eu era muito rebelde. Então eu gostava de ser reverente, diferente, na aparência, né, nas atitudes. Então eu cortava o cabelo, assim, várias vezes por mês. E chegou um dia que a minha mãe chegou lá na cabeleireira dela e proibiu, né? Porque eu só chegava lá, ela cortava depois, tá. E aí eu disse, agora, né? Aí eu inventei de ir num barbeiro, que a gente chama aqui na cidade, né? Que é um homem que corta cabelo. E eu fui e ele cortou meu cabelo. E eu lembro que eu raspava o cabelo assim por baixo. E ele, assim, tá. E ele disse, tu pode vir sempre que tu quiser que eu faço isso pra ti. E eu me achava, assim, a mais irreverente de todos, porque eu tava indo num salão masculino, né, onde só ia homens e ele ia cortar meu cabelo sempre que eu quisesse. E ele não me cobrava. E tá, tudo bem, mas pra mim aquilo nem sabia o que estava acontecendo, né? Só que daí depois de todos esses anos, porque essa época, assim, eu devia ter uns 14, 15 anos. Depois de todos esses anos, então, eu fui parar no grupo familiar que era do cabeleireiro, né? E aí ele me contou que quando eu sentava na cadeira dele, ele orava por mim. Então, aquilo é uma coisa que eu nunca me passou pela cabeça, que existia alguém que orava por alguém, pela salvação de alguém. Eu nunca ia me passar isso pela cabeça, né? Então, ali eu pude ver que Deus já estava cuidando de mim, né? Já estava com tudo preparado, assim, pra... Mais uma experiência também, né? Pra comprovar aquilo que Deus já estava colocando no teu coração. E imagino também a alegria desse irmão, né? De ver depois, anos mais tarde, né? Que não é na hora que a gente espera, né? Que Deus traz aquela pessoa que justamente... E a gente tá orando, né? E isso é muito importante, que às vezes a gente acha que o evangelismo é o muito falar,
às vezes até impondo para as pessoas e na verdade não, né? Começa tudo na oração. Porque é Deus que vai conquistar aquela pessoa, né? Deus vai fazer os seus arranjos e às vezes nem sou eu que vou ter o primeiro contato, né? Mas a minha primeira responsabilidade é a oração, né? Sim, e isso eu aprendi, né? Um princípio bem importante, que é isso que tu tá falando. Porque, assim, Deus me ensinou que não tem pessoa difícil para Deus, né? Mas que não sou eu que escolho quem Deus vai salvar. Mas todas as pessoas que se aproximam de mim, eu posso orar por elas. Eu posso aproveitar a oportunidade, se abrir, né, uma oportunidade de falar de Jesus para elas. Mas pelo menos a oração, né, eu posso fazer, porque Deus é quem escolhe, né? E aqueles que são escolhidos do Senhor, eles vão vir, né? De uma forma ou de outra, mas a nossa parte é orar, né, e falar do Senhor para todas as pessoas que Ele coloca diante de nós. Porque eu vejo, assim, que se eu tivesse que me evangelizar, eu acho que eu ia desistir, né? Mas tu vê que a oração, né, a intercessão, a perseverança, né, e o Senhor rompe daqueles que Ele escolheu. Então, a gente não entende, né, por que Deus escolheu a gente. Um dia, talvez a gente saiba, mas Deus, quando Ele escolhe, Ele alcança, faz a obra. E depois, como é que foi no teu batismo e o que mudou depois do teu batismo? Então, também foi uma coisa assim que eu demorei um tempo, porque ninguém me falou de batismo. Mas aí eu comecei a fazer as semi-escolas ministeriais que tinha na época. Me lembro que tinha semi-escola de libertação, semi-escola de renovação da mente. Eu acho que a renovação da mente eu já era batizada quando eu fiz. Só que eu me lembro que eu tava, assim, numa dessas semi-escolas e foi falar, acho que era semi-escola de obreiros na época. Foi falado sobre o batismo. E quando eu ouvi aquela mensagem, eu pensei, mas eu preciso me batizar? Então, aí a gente se batizou, né? Eu, meu marido e minha tia, eu acho, que mora junto com a gente. Então, foi assim, a primeira vez que eu ouvi, né, sobre o batismo, então a gente decidiu se batizar. E quais foram as mudanças que logo Deus, quando a gente aceita Jesus, geralmente tem coisas que logo Deus já opera no nosso coração, a gente já sente, já vai mudando, já vai trazendo uma nova vida. Deus traz uma nova vida para cada um de nós, né? E quais foram essas mudanças que você viu, assim, que é como diz aquela palavra que não é por força nem por poder, né? Mas é pelo Espírito. Quando vê, a gente se dá conta que a gente já deixou um monte de coisa para trás, que nossos hábitos já mudaram, nossa cabeça, né? O que você logo sentiu, assim, depois de aceitar Jesus e ser batizado? Eu posso dizer, assim, que foi mesmo... Deus foi mexendo, assim, no meu temperamento, né? Porque uma das coisas que sempre me quebrantou muito foi o meu temperamento. Porque eu era uma pessoa muito tímida, muito amargurada, muito fechada, assim, de mal dar oi, de não olhar nos olhos, de baixar a cabeça, de não conversar com ninguém, de só responder o que me perguntavam. E também muito braba, muito explosiva, muito irritada, né, mandona, assim, de querer controlar as situações, né. Então, muitas coisas Deus foi mudando. E eu nem percebi, assim, né? Só depois que quando eu olho, assim, para trás, eu vejo que muitas coisas mudaram. Mas a minha oração sempre foi nesse sentido, assim, né? Por causa do temperamento. Então, quando eu assisti a semi-escola de renovação da mente, que fala sobre a ira, ali Deus mudou muita coisa, assim, porque eu entendia que eu tinha que lutar contra a ira. Então, quando eu acordava meio irritada, que eu percebia que hoje não estava num dia bom, eu já queria que Deus amarrasse o espírito da ira. E às vezes eu ficava ali naquela e quando via eu explodia, né? E eu pensava, mas como se eu pedir para Deus, né, para não deixar? Só que daí eu fui entendendo que era um processo de mudar o meu jeito de pensar, de mudar a minha natureza, né? Era um processo que eu tinha que confessar para Deus o que eu estava sentindo, que eu tinha que admitir que aquilo era mais forte do que eu, né? Que eu não conseguia controlar o meu temperamento. Então foi indo assim e Deus foi mudando, né? Até hoje, assim, eu tenho que estar vigiando, orando e me humilhando pro Senhor. Mas Deus foi mudando. E na questão, assim, da timidez, da amargura, eu vejo que mudou muito, sabe? Porque se eu olho, assim,
há 10 anos atrás, eu vejo muita diferença, porque até vendedora eu me tornei. Então, uma coisa assim que quando me ofereceram pela primeira vez, eu nunca pensei que eu ia conseguir, sabe? Porque eu era muito fechada. Então, assim, esse eu vejo que foi uma mudança bem grande. E fora, assim, os ajustes que Deus ia trazendo, né? Porque a gente morava junto, não era casado. Então, né, uma das primeiras coisas que Deus mostrou que a gente precisava acertar, né? Que era receber a bênção do Senhor. Então, essas coisas a gente foi ajustando, assim, né? Na medida que ia conhecendo a palavra. Acho que é isso. Só, né? Quantas coisas Deus vai fazendo no nosso coração e às vezes a gente não percebe, só de ficar ouvindo a palavra, frequentando e buscando, e todos esses, como a Karina falou, né? O treinamento de obreiros, as escolas, semi-escolas, tudo isso hoje, né, a gente tem, só que nos livros. Né? Hoje você encontra todas essas mensagens e essas ministrações através dos livros da editora Vento Sul, que elas eram ministrações presenciais e hoje elas foram transcritas para que todos possam ter acesso, né, a essa palavra. Então é importante você que está nos assistindo hoje procurar esse material, né, da cura interior, como foi citado aqui, treinamento de obreiros, as semi-escolas que hoje viraram livros, né? A libertação, oração, renovação da mente, enfim, todos os materiais hoje da editora Vento Sul, ali você consegue acessar essas palavras. Isso é muito importante quando a gente está buscando o Senhor, quando a gente está iniciando. Porque logo a gente já vai aprendendo, a gente já vai entendendo o que Deus quer, por que eu tô na igreja, o que Deus quer comigo ali, o que eu tenho que fazer, né? Afinal de contas, a gente é escolhido por Deus, né? Não é a gente que escolhe. Então a gente precisa buscar, e encorajo a todos que nos assistem a procurar isso, porque eu acredito que vai ser de um grande crescimento de vida, né? Como a Karina falou, que às vezes não era uma pessoa que ia lá e te dizia, Karina, você tem que fazer isso, aquilo, mas era nas próprias ministrações que ela entendia o procedimento que ela deveria ter. E a mesma coisa hoje é nas mensagens, né? Quando a gente vai ali, vai na igreja ou ouve um material, lê um livro, ali Deus vai estar falando contigo das coisas que você precisa mudar, das coisas que você precisa fazer. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Aguarde! Janela do Céu.